Essa semana a gente aprendeu o quão importante é a gente correr atrás. O quão importante é a gente não deixar algo para o dia de amanhã. A gente sabe que está escrito Shmartem et mitzvot et matzot, que vocês vão cuidar das matzot para as matzot não fermentarem. E os nossos sábios, assim o Rashi nos trazem a opinião que é também o Shmartem et mitzvot, você deve cuidar para a mitzvah, a gente não deixar uma mitzvah para o outro dia. Tem uma história, e é uma pena que eu não tenho boa memória para nomes, mas é uma história que um rabino, que na época ele era um jovem estudante na Yeshiva, ele chegou no 770, na sinagoga do Rebbe, acho que algo por volta da meia-noite, e ele acabou entre estudando e acabou adormecendo. Ele adormeceu lá nos bancos e de repente ele está assim dormindo, ele sente uma mão. Ele, sabe, o cara está incomodando ele, adormeceu, isso já era por volta das 2 da manhã. Fez tipo, daqui a pouco ele vê a mão assim nele de volta. Ele vai virar, ele pensou em dar uma bronca em quem fosse, mas quando ele vira, ele vê o Rab Hadakov, que é o secretário oficial do Rebbe, etc. Ele, quando vê o Rab Hadakov, ele falou sim. Ele falou, gostaria de saber se você estaria disponível às 6 da manhã para levar um tefilim e ensinar uma pessoa a colocar tefilim. Ele falou, lógico, ele sabia que quando vinha uma coisa assim, era uma coisa do Rebbe. Em geral, quando o Rav Hadakov falava, ninguém sabia se é algo que ele está falando ou que o Rebbe pediu para que se falasse assim. Então, ele falou, lógico. O Rav Hadakov passou o endereço, falou, olha, chega antes das 6 e espera até as 6, bate na porta e abre, o nome dele é tal, e etc. Passou todos os dados. E assim esse Bahur, esse jovem da Yeshiva fez. Foi lá na porta, chegou antes das 6 horas em ponto, ele bateu na porta, esse senhor abriu, ele já estava vestido, já estava com o café pronto, tudo. Ele falou, lógico, pois não, vamos colocar tefilim, colocou o tefilim, e logo depois ele saiu para trabalhar. O jovem também iria sair para pegar o metrô de volta, e no caminho eles acabaram batendo um papo, 2 minutinhos, eles acabaram batendo papo. Então, quando eles estavam batendo o papo, o jovem acabou conversando com ele e falou, olha, eu vim, etc. Ele falou, sei, é incrível o Rebbe de vocês. O jovem falou, o que aconteceu? Então, esse senhor falou, olha, ontem de noite eu tive numa Echidut, uma audiência particular com o Rebbe. E no final da audiência, o Rebbe perguntou se eu coloco o tefilim. Eu falei que não. E o Rebbe perguntou se eu sei colocar tefilim. Eu falei que não. E o Rebbe perguntou se eu me importo que alguém ajuda eu a colocar tefilim. Eu falei que não. Parecia que ele só sabia falar não, né? Mas ele foi falando, não me importa. Eu gostaria até que alguém me ensinasse a colocar tefilim, etc. Por favor. Mas eu tenho um problema, eu tenho que sair cedo para trabalhar, eu saio 6 da manhã, 6:10, sei lá, muito antes, eu também não quero acordar tão cedo. Então o Rebbe falou, tá bom, se alguém chegasse na tua porta às 6 horas da manhã, sim, 6 horas da manhã está perfeito, exatamente o momento que eu preciso para colocar tefilim. Foi, então essa conversa eu tive ontem, de noite, de madrugada com o Rebbe. Eu chego aqui na minha casa, tipo hoje de manhã, você está lá na porta para me ensinar a colocar tefilim. Ele não deixou nem para outro dia. O jovem ouviu isso e entendeu. Quer dizer, a gente não deve deixar para o dia da manhã. Tá bom? Passou os anos e de repente veio uma senhora e fala pro rabino agora. Fala, você se lembra de mim? Ele falou, não. Falou, olha, não sei se você está lembrado, eu imagino que foi o senhor que veio colocar tefilim com meu pai. Ela contou os detalhes. Ele falou, sim, foi essa história que a gente acabou de contar, que o Rebbe pediu
Então ele falou, sim, eu fui lá, eu presenciei, eu fui lá, coloquei tefilim com teu pai. Ele falou, olha, queria te compartilhar uma coisa. Eu era a menina que estava no sofá, você se lembra? Ele falou, agora me lembrando, sim, eu tinha uma menina no sofá, eu era a filha. Você colocou o tefilim com meu pai. Eu me importei, eu fiquei assim, o que está acontecendo aqui? Fiquei ali empolgada de ver isso tudo acontecendo. E fui atrás, queria saber mais sobre o judaísmo. Acabei indo para Israel, acabei estudando mais Torá, acabei me casando, etc. Hoje formei uma família judaica em todos os sentidos, com orgulho judaico, sabendo e cumprindo tudo, porque você veio aquela manhã colocar tefilim com meu pai. Quer dizer, aqui a gente vê, como que nem a gente falou, não pode deixar leachmitz, não pode deixar se tornar hametz, não pode deixar para o dia da manhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Mas por outro lado, a gente ouve sempre que não pode deixar para amanhã. Mas a gente vê aqui na nossa paraxá, numa leitura um pouquinho maiorzinha, a gente vê uma história diferente. A gente vê que o Corban Pesach, o povo de Israel tinha que pegar o cordeiro e amarrar do lado da cama e ficar ali cuidando do cordeiro 4 dias. 4 dias o povo preparou o cordeiro para ser o cordeiro pascal, para ser o Corban Pesach, para ser aquela oferenda do Pesach. E a grande pergunta é, a gente não deixa nem para o dia de amanhã nada que a gente pode fazer, de repente aqui, tanto tempo. Qual o significado de tudo isso? Então, a gente sabe, nossos sábios trazem, assim, Urash ele traz, que Masya ben Harash, ele falou que o povo de Israel, Deus tinha prometido para Avraham Avinu que ele ia redimir o povo de Israel, mas para isso o povo tinha que participar, tinha que fazer mitzvot, e por isso o povo de Israel fez o Korban Pesach e também fez o Brit Milá. E daí, quando a gente fez o Korban Pesach, fez o Brit Milá, daí sim a gente estava pronto para sair do Egito. Qual o significado? Nós já falamos outras vezes aqui que a gente não tinha que só sair do Egito. Tanto é que a gente não fala só Yetziat mi Mitzrayim, sair do Egito. A gente fala Yetziat Mitzrayim, que significa não só sair do Egito, como tirar o Egito de dentro de nós mesmos. Deixar o Egito sair. O que acontece? Muitas vezes a pessoa não está apta para tirar tudo aquilo que ele estava acostumado. Já contei essa historinha, uma historinha, quer dizer, uma parábola, sei lá, que tinha um senhor que ele vinha numa entidade que ajudava as pessoas carentes para refeições, etc. E ele não tinha nada, então ele frequentava aquela instituição para poder fazer as suas refeições. Só que ele acabou ganhando na Mega Sena acumulada, ganhou uma fortuna. E, obviamente, o rabino foi lá e pediu uma ajuda para a instituição. E a primeira coisa que ele fala é para o rabino, olha, lógico que eu vou ajudar, mas eu queria uma ajuda tua também. O rabino fala assim, o que você gostaria? Eu gostaria que amanhã, quando eu chegar lá na fila, eu não precisar esperar toda a fila, eu poder ser o primeiro da fila. O rabino falou, desculpa, você não está entendendo, você não precisa ficar na fila, você pode comer aquilo que você quiser. O que acontece? A pessoa não estava apta, a pessoa não conseguiu tirar o Egito de dentro dele. Quer dizer, muitas vezes a gente sabe de algo, mas a gente não interiorizou, a gente não saiu dos nossos limites, então ele não estava preparado para isso. Com uma história racídica que contam que tinha um cocheiro bem simples, e esse cocheiro era uma pessoa que não era estudiosa, e aquilo que ele sabia fazer era ser cocheiro. E o Póris, aquele senhor feudal, chegou e ele estava segurando uma idolatria e resolveu falar, olha, um simples judeu, sei que o cara não é letrado, nem sabe muita coisa de Torá. Ele pegou a arma, apontou na cabeça desse cocheiro e falou, quero ver você se curvar para essa idolatria.
E o cocheiro falou: de jeito nenhum. Aí ele falou: mas o que você já sabe do teu judaísmo? Por que você não está disposto para a tua vida? Olha, essa arma, você pode fazer o que você quiser, mas eu tenho, o meu propósito é servir a Deus, eu não vou me curvar para nada disso. Você pode fazer o que você quiser, ao contrário, no judaísmo a gente tem que estar disposto a dar a vida por Deus. Mas o Póris, o senhor feudal, insistiu várias vezes e viu que realmente o cocheiro não mudava. Então ele chamou, a gente normalmente não fica falando de outros ismos, etc., mas ele chamou um líder ali de outros endereços e botou a arma e falou: quero ver você cuspir. Na idolatria que a pessoa servia. Falou: quero ver você cuspir. Não precisou pedir duas vezes. Ele nem precisou pedir apontar a arma. Só dele ver que o Póris, que o senhor feudal pediu isso, ele falou: olha, mas veja bem, eu quero ver você cuspir, pronto, acabou. Ele já cuspiu 2, 3 vezes, já fez tudo. Ele falou: calma, eu acabei de fazer uma pessoa tão simples aqui, do povo judeu, ele não está disposto a entregar nada, você é assim, dessa forma. Então, nessa hora, correu um como chama assim, correu por todo o jornalismo da época. Então, todo mundo ficou falando o como é chamado Kiddush Hashem, o como esse cocheiro enalteceu o nome de Deus, não se curvando para aquela idolatria. Aonde o pobre, o senhor feudal, percebeu que esse é um cara digno, esse é um cara que vale a pena a gente... Olha só como que é bonito. Nessa conversa, foram conversar com vários líderes racídicos. E um deles falou: eu não sei o que vai acontecer com esse cocheiro. Eu não sei qual vai ser o final dele, se ele vai conseguir sobreviver, se ele vai conseguir... Todo mundo achou estranho, o que quer dizer isso? Então ele falou, para ele teve a revelação daquilo que a gente usa a linguagem yiddish, do Pintaleit, aquele ponto judaico se revelou naquele momento. Ele presenciou uma revelação divina tão grande, que nem a gente está estudando nos últimos dias no Tânia, que cada um de nós tem o nível da Chokhmah, do nível mais elevado da nossa alma, que nos traz a nossa conexão com Hashem. Se revelou para ele, mas a pergunta é: o que ele fez para isso? O que ele está preparado para isso? Então ele não saiu de si, ele não tirou, não teve Yetziat Mitzrayim, ele não saiu do Egito. Então eu não sei como ele vai receber isso. Cada um de nós tem que saber que Hashem prepara para cada um de nós muita coisa boa, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que abdicar e sair do nosso Mitzrayim, do nosso Egito. Então, tem coisas que são tic-tac, são rápidas, mas tem coisas que tem que levar o tempo. Para a gente ir tirando o nosso Egito, eles precisavam pegar aquilo que era a idolatria egípcia e guardar 4 dias e falar: eu estou preparado para pegar tudo aquilo que o Egito adora e o contrário, servir para o nosso Criador. Eu estou pronto para abdicar de tudo isso. Então, acho que o mesmo para cada um de nós, que a gente possa implementar isso na nossa vida e abandonar tudo aquilo que há de negativo para poder servir a Hashem, obviamente fazendo coisas positivas e se preparar especialmente para uma data especial que a gente tem na próxima semana, Yud Shvat, a data da liderança do nosso Rebbe, que cada um de nós possa se preparar da melhor forma possível, Bezrat Hashem. Hoje à noite, o Yom Yom de hoje é dia Rei, dia 5 de Shvat. O Rebbe nos traz no Yom Yom que a pessoa deve acrescentar na recitação de letras de Torá, significando aqui falar Teilim, estudar Mishnayot, o quando e onde puder, com o objetivo de fortalecer a existência do mundo, salvar-se do Hibud HaKever e o Kav HaKela, que são 2 tipos de sofrimento da alma, e ser merecedor dos mais supremas revelações.